Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Yampcast, o podcast que descomplica o mundo do e-commerce. Eu sou Laila Santos, Product Marketing Manager aqui da Yamp. Tô aqui com meu amigo Lopan. Oi, e hoje tudo a gente bem? vai falar sobre gestão de pedidos para lojas virtuais. Exatamente. Você já sabe, eu sou o Lopan, Head de Comunicação e Parceria. Vocês estão cansados de me ver aqui, mas vocês já viram que a gente trocou o apresentador, o host, né? O Lucas não tá mais aqui, a gente expulsou ele do Yampcast. Mas eu quero explicar um pouquinho para vocês brevemente. Vocês vão ver que diferente dos episódios anteriores, a gente vai criar episódios do Yampcast um pouquinho mais curtos, com dicas práticas para o seu negócio, mas a gente sempre vai falar sobre e-commerce. Você sabe, o e-commerce tem crescido cada vez mais no Brasil, o acesso à internet cresceu absurdamente nos últimos anos e também o acesso a smartphones acelerou ainda mais esse negócio. E são vários assuntos que a gente vai falar aqui dentro do Yampcast, mas sempre focado em e-commerce. Exato, a gente vai explorar muito sobre como você otimizar o seu tempo, né? E fazer uma gestão de pedidos eficaz para o seu negócio. Anota, já pega o seu caderninho, anota todas as dicas que hoje vai ser valioso. Exatamente. E para inaugurar esse novo formato, a gente trouxe aqui um convidado super especial, o primeiro cliente da Yamp, que a Yamp naquela época não se chamava Yamp, né? Se chamava Bub Store. Exato. O Gabriel Vale, que é CEO da Linda Casa, ele é formado em administração de empresas e tem MBA em finanças pela FGV. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigada muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É um prazer te ter aqui, principalmente na minha estreia. Então, Legal. Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial. Vamos começar? Bora. Bom, a gente sabe que você começou no mundo do empreendedorismo desde muito cedo. E eu tenho certeza que você tem dicas valiosas para poder trazer aqui pra gente. Então, hoje a gente quer entender o que, nesse meio tempo, que você aprendeu de mais importante sobre a gestão de pedidos de uma loja virtual. Certo. Eu acho que assim, a gestão e entender o volume que a internet pode trazer no negócio, eu entendi assim, realmente quando a pandemia veio, né? Todo mundo precisou ficar em casa e o braço do e-commerce que a gente tinha dentro do nosso grupo de empresas, assim, explodiu. Né? E aí, aquele pedidinho que era feito manual, aquela coisa que não tinha gestão de estoque. Lembrando, pessoal, que eu tenho um e-commerce tradicional, né? Vocês criam bastante conteúdo para quem faz drop, tá? Então, eu tenho um e-commerce que a gente tem o estoque, a gente tem tudo bonitinho lá dentro de casa, tem o CD, tem os galpões, né? Então, nesse momento onde eu vi, assim, o que iria se tornar além da casa, foi onde surgiu realmente uma demanda de organização como um todo, né? Então, a empresa, em 2, 3 meses, triplicou o faturamento. Então, como que você faz a gestão de tudo isso? Processos que eram manuais não podem mais ser, porque você não tem como fazer as coisas manualmente, senão você teria que ter 50 pessoas e mesmo assim ia ficar tudo desorganizado, né? Então, foi quando a gente começou a estudar mais a questão da integração via ERP, que a gente começou a entender qual que era para fazer a mágica acontecer, que eu sou multicanais também, né? Eu não tenho só a loja virtual, eu estou hoje em 8, 9 canais diferentes, né? Quais são esses canais? Tá? Marketplaces, né? Mercado Livre, Magalu, Americanas, Shopee. Então, o que a gente entendeu? Essa exponencialidade que a internet traz, que o e-commerce, que a loja virtual e que o comércio eletrônico, de uma forma geral, trouxe, me possibilita que um produto na minha estante esteja em 8, 9 lugares ao mesmo tempo. E para os 8, 9 lugares entenderem e enxergarem o meu estoque físico, que existe só uma garrafinha, eu precisaria de um sistema que comunicasse em tempo real tudo isso, né? E ao mesmo tempo que trouxesse de volta a informação quando uma venda acontecesse em um desses canais. Trouxesse para dentro do meu sistema de gestão e falasse, pô, agora está na hora de processar esse pedido. Inclusive, você tem horários para processar os pedidos, né? Enfim, cada canal tem a sua particularidade. Então, a gente começou a buscar essas soluções no momento que a empresa começou a crescer. Como tudo, como eu sempre falo, pessoal, e nos vídeos do canal do YouTube, geralmente vem a demanda e depois você cria a estrutura, né? Porque é difícil você prever o que está por vir. Então é difícil, por exemplo, que a gente previsse que viria uma explosão muito gigantesca do e-commerce de uma forma geral, né? Para mim, assim, eu achei que a empresa ia quebrar no momento da pandemia e aconteceu o contrário. A gente multiplicou muitas vezes. Então, não tinha como eu prever que naquele momento eu teria que investir
numa estrutura, seja de pessoal, de equipe ou de sistema, enfim, melhoria até de computadores, de leitores de código de barra, enfim. Então não tinha como prever. Então veio a demanda, eu entendi o que o mercado estava se tornando e aí eu comecei a criar o corpo e a estrutura para atender tudo isso. Né? E não foi de uma hora para outra, foi a duras penas. A gente teve várias falhas. Eu conto sempre de uma falha que a gente teve. A gente entrou numa live da Americanas, que é um parceiro muito grande lá da Linda Casa. Para quem não conhece a Linda Casa, visite aí o nosso site, lindacasa.com.br. A gente fez uma parceria, a gente tem uma grande amizade com o pessoal da Americanas, a gente faz live dentro dos aplicativos. Né? A gente fez uma live que me marcou muito, que foi um momento assim que eu entendi que eu precisaria realmente ter tudo na ponta do lápis, assim, senão a coisa não ia andar. A gente fez uma live e em 1 hora a gente vendeu 450 produtos e eu tinha 50 no estoque. E a minha produção não tinha capacidade de fabricar para expedir no outro dia. Então, o que aconteceu? Beleza, vendi, tudo bem, pô, maravilhoso. Só que não consegui expedir no prazo, eu perdi todas as notas dentro da plataforma e eu fui punido, obviamente, com o ranqueamento dos meus anúncios, pagando frete mais caro. Então, aquela ação que seria uma alegria eu ter, né, vender 450 produtos em 1 hora, de repente se tornou um transtorno, porque tudo ficou mais caro para eu operar dentro daquela plataforma. Então, a gente entendeu que em 1 hora a gente poderia vender 450 produtos, a gente não imaginava que isso era possível, né? E aí começou a trazer a gestão de tudo isso para dentro do negócio e crescer a gestão do negócio em si. Processamento de pedido, organização de estoque e tudo mais. Sobre isso que você falou, tem um dado super interessante aqui da Smart Hint, que fala que o e-commerce brasileiro teve um aumento de faturamento de mais de 700% no ano passado, em comparação com o período pré-pandemia. E esse crescimento não mostra indícios de parar, a gente sabe que vai continuar crescendo. E tem um outro relatório da Global Payments Report de 2022, que aponta que o e-commerce brasileiro terá um crescimento anual de 18% até 2025. Isso tem muita relação, de uma forma micro, com o que você falou da Americanas, mas certamente aumentando o volume total, o número de pedidos que vocês emitem também vai aumentar. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são os desafios que empresas como a sua de e-commerce enfrenta quando se trata de um crescimento exponencial de pedidos. Quais as estratégias que vocês elaboram pensando, né, tentando se precaver desse mesmo problema, mas de uma forma maior, né, Marco? Sim. A gente está vendo uma crescente muito grande. A empresa do ano passado para cá, a gente quintuplicou o tamanho de tudo, de uma forma geral. E aí, o que acontece? Primeiramente, é a questão de espaço e de time, né? Porque assim, eu tenho que ter o depósito, eu tenho que ter o produto físico, porque eu tenho que embalar no outro dia e enviar, tá? Então, primeiramente, eu preciso ter espaço para ter estoque. O segundo ponto é equipe para fazer a gestão e o processamento de todos esses pedidos, né? A gente saiu lá de 250, 300 pedidos para mais de 1.000 pedidos por dia. Então, é muita coisa. E além disso, hoje, o meu principal canal de venda é a Yamp, tá? Hoje, quase 70% de tudo que eu vendo é da Yamp. E, tendo uma plataforma que nem a Yamp, que a gente tem várias ferramentas, por exemplo, um Order Bump que a gente pode usar, né? Eu acabo vendendo múltiplos produtos no mesmo pedido. E isso deixa o processo de separação dos produtos e de empacotamento mais demorado. Então, são coisinhas no dia a dia que vão criando complexidades no meu negócio e a gente vai solucionando ao longo do caminho, né? E tudo isso eu uso o Tiny, né? Que é o sistema de gestão que a gente usa. Que é nosso parceiro. Que é parceiro, tem integração com a Yamp. É meu parceiro e parceiro de vocês. Sim. Tá tudo em casa, né? Sim. Então, assim, foi ferramentas que a gente veio organizando ela e trabalhando ela de alguma forma, sempre lembrando que o sistema precisa ter a estrutura física para acontecer o processamento, né? Então, você faz a organização do sistema conversar com a estrutura física. A gente estava com 3 polos de expedição, agora a gente está com 5. E a gente entendeu, por exemplo, que seria bem vantajoso a gente criar um filtro de produtos, de pedidos, na verdade, que dentro desses pedidos existem só um produto. Por quê? Não existe o caixa rápido do supermercado? Os pedidos que têm somente um produto são mais rápidos de embalar. Então, a gente criou um polo de expedição só para processar os pedidos que tem um produto só. Então, assim, a gente criou um caixa rápido de mercado, basicamente, né? E o que isso possibilita? Que você tenha esse polo processando o que é rápido e os outros polos processando os pedidos que são mais complexos e mais demorados. Então, a gente tem um processo de separação
prévio, né? As pessoas ficam empacotando, as pessoas ficam separando produtos. Então tudo isso se conversa o dia todo, rodando, pessoas separando, nutrindo o pessoal que fica empacotando, de acordo com os filtros que a gente coloca para cada um dos polos de expedição. Então essa complexidade que acontece todo santo dia, ela vai se adaptando ao longo do tempo, né? Tem coisa que a gente roda bem por um tempo, de repente vem a IAMP, começa a ser o principal canal e, pô, tem que mudar. Então agora eu tenho que criar mais polo, porque os pedidos ficaram mais demorados, o ticket aumentou, então a gente tem que mexer tudo de novo. Então isso é vivo. Pode ser que o que eu tô falando para você agora tá funcionando bem, daqui a um ano eu volte aqui gravar outro episódio e eu falo, aquilo lá que eu fazia naquela época não funciona mais. Porque a empresa é viva e as coisas vão mudando e vão acontecendo e você tem que se adaptando, né? Então, isso aconteceu assim, foi muito rápido e você tem que se adaptar muito rápido, arrumar gente competente muito rápido e fazer essas mudanças assim, na velocidade da luz, para não perder a mão, né? Porque assim, teve meses que a gente dobrou o faturamento de um mês para o outro e a gente tá falando aí de 5 mil para 10 mil pedidos. Então, é um volume muito grande, entendeu? Para você processar. Então, para você conseguir fazer com que os clientes recebam no tempo que eles querem, que tem que receber, e tudo isso ser bonitinho, e prezar pelo atendimento ao mesmo tempo. Então, a estrutura tem que ir conversando e tem que ir crescendo junto. Bom ponto. E você falou, assim, de um crescimento exponencial, assim, né? E a readequação do time, de muitas coisas. Vamos falando assim, de time, colaboradores, quando você fala de treinamento, como que você falaria uma melhor versão ou uma melhor forma para você treinar os seus colaboradores visando nessas mudanças que acontecem de forma, às vezes, repentina, como você disse, né, nos seus negócios. E como que você aplica isso na rotina da sua empresa? Você deu um exemplo aqui, né, muito importante, mas um outro exemplo. Como que você aplica isso na rotina da sua empresa e os treinamentos para os colaboradores? Cada setor tem o seu gerente, o seu gestor, né? E geralmente o treinamento vem desse gestor, né? Então a gente coloca alguém novo no time e esse gestor fica treinando até essa pessoa conseguir aí tocar sozinho, digamos, o trabalho dela. E agora a gente está tentando, né, que a gente não conseguiu fazer isso, parar para fazer isso, porque o crescimento foi muito grande, mas de criar aulas mesmo voltadas para o time. Então, porque assim, aí fica um negócio assim, todo mundo assiste a mesma coisa, vai falar da mesma coisa para todo mundo. Então fica um treinamento mais homogêneo e todo mundo no final conversa a mesma língua, né? Que é uma coisa que a gente não fez, mas a gente pretende fazer. Principalmente agora que a gente está, o primeiro funcionário home office que eu não tinha essa experiência ainda, legal. Né? Por causa do nosso nicho. Então eu tenho um funcionário hoje que trabalha de Minas, por exemplo, que a gente está querendo transferir uma atividade dele para dentro do time interno, porque eu quero que ele faça umas outras coisas para mim. Então, ele está gravando, nesse momento, uma série de treinamento para uma pessoa de dentro do time local, aprender com ele remoto. Então, é isso que a gente está tentando trazer agora. Mas a maioria dos treinamentos nossos são ainda, tipo, você senta aqui, eu sento do seu lado e a gente vai treinando, do old school mesmo, sabe? Muito bom. Que recursos que você busca nas plataformas que atendem o seu negócio? Eu não falo especificamente da IAMP, eu falo, por exemplo, de RP, de outros sistemas que você utiliza. O que você busca de recurso, de mais importante de recurso, para melhorar essa gestão de pedidos? Então, a gestão, ela começa a hora que sai. Na verdade, não é nem a hora que sai. A gestão do pedido começa no cadastro, tá, do produto, que a gente chama de anúncio, né? É a hora que eu pego o físico e transformo num anúncio, que é o digital. Então, a primeira coisa que o sistema tem que fazer, integrar isso tudo, o físico com o meu anúncio digital. Então, é o primeiro ponto, que tudo nasce daí, dessa integração. Porque hoje, por exemplo, eu exporto do ERP para a plataforma, quando vender, a plataforma me devolve e já está conversando com o ERP. Né? Eu não preciso fazer 2 trabalhos, é um trabalho só. Cadastro no ERP, exporto, e desse momento eles já estão interligados. Né? A partir desse momento, cria-se o fluxo de separação, expedição, que é onde a gente... Separação é uma coisa, empacotamento é outra, expedição é a hora que você fala para todos os canais. Está indo embora, está no caminho da casa do cliente. Essa é que a gente chama de expedição. Dentro do Tiny, pelo menos, é assim que funciona. Certo? Mas não acaba por aí. Existem devoluções, existe o RMA, o atendimento de as coisas que dão errado no meio do caminho. Pessoas que compram, têm uma expectativa e não atendem, lógico, lá a gente tem menos de 2%, então é bem baixinho as devoluções, mas tem. No volume de pedido isso volta com muita frequência. Então, o sistema também tem que possibilitar que a gente trate isso. Então, hoje, por exemplo, tudo que volta, a gente tem a tag do qual que é o motivo. Então, insuficiência na entrega é o motivo, beleza.
a gente tagueia na hora da devolução. Produto com defeito, beleza, a gente tagueia e esse produto não volta para o estoque, por exemplo. Ou insuficiência da entrega, muitas vezes ele volta para o estoque. O outro que está com defeito não pode voltar para o estoque. Então tudo isso o sistema tem que possibilitar você fazer. Muitas vezes acontece, por exemplo, insuficiência na entrega. A embalagem está em ordem, tá ok, volta para o estoque. Ao mesmo tempo que a minha gerente de devoluções faz uma devolução, uma hora depois sai o pedido daquele produto que acabou de voltar no estoque. Então tudo está se conversando ao mesmo tempo, inclusive a hora que volta o produto de volta para a gente. Né? Então, esse processo de integração que torna tudo homogêneo, acontecendo do começo ao fim, no mesmo lugar, tudo junto, que é o que eu prezo bastante hoje. Esse processo do começo ao fim, tá? Quando eu escolho um integrador. Pode falar. Boa. Acho que ele explicou um pouco como ele aplica no dia a dia dele. Eu ia até te perguntar sobre isso, mas você já foi muito certeiro, assim. Então, entendendo como você aplica isso no seu dia a dia, como que a Yamp tem te ajudado, né? Visando que você também é um dos primeiros clientes da Yamp. O primeiro. Foi o primeiro. Como que a Yamp em 2014 foi a primeira loja daí. Como que a Yamp acompanhou você nesse seu crescimento para que você faça essa gestão? Né? Eu acho assim, primeiramente, de nunca me deixar na mão, sempre no ar. Nunca, assim, eu tenho amigos, por exemplo, que eu tava conversando com uma amiga esses dias, que ela faz uns lançamentos, assim, ela é muito forte em redes sociais, e de repente ela faz um lançamento e ela fala assim que algumas vezes a loja caiu. Então, primeiramente, a loja nunca caiu, né? Então, ou quando cai, momentâneo, instantâneo, já volta. Então, primeiramente, é a robustez do sistema com que ele funciona. Outra coisa que eu gosto muito, a parte de gestão interna do admin é muito boa, tá? Então, a gente acaba usando o sistema ERP para nós, de uma forma geral, com todos os canais, relatórios e tudo mais, mas o painelzinho de dashboard da Yamp é bem bonitinho, me dá bastante dado valioso, informações, por exemplo, de faturamento contra boletos, por exemplo, não pagos, a efetivação de pagamento, a localização que eu estou vendendo mais, ou os produtos que tem mais vendido. Então, é um painel que eu olho todo santo dia, tá? Então, assim, me ajuda nessa parte também. É uma coisa assim, beleza, o seu sistema de gestão não te dá uma dashboard tão bonitinha, a Yamp vai te dar, pelo menos isso, né? Então, assim, eu uso muito. Na verdade, eu uso tudo que tem ali dentro, tá? Tudo, desde criar kit de produto, combo de produto, né? Você pegar um produto, por exemplo, eu costumo cadastrar produtos por cor, né? Então, tipo, você tem um lençol com 4 cores, eu cadastro. Depois eu crio um conjunto para eles se conversarem. Então, o cliente entra no vermelho, ele também vê que tem um azul, preto. Então eu crio separado para a loja ficar robusta, com um monte de produto, ficar bonita, e de repente dentro de cada um eles se conversam entre eles. Então isso é uma ferramenta que não é toda plataforma que tem, que eu sei, e que eu gosto muito, que eu uso muito dentro da Yamp também. Legal, fazer um intervalinho rapidinho para falar um pouco sobre a Yamp. Você sabe, a Yamp, e para quem não sabe também, a Yamp tem 2 produtos principais, a loja virtual completa e o checkout transparente, que é líder em vendas no Brasil. O checkout transparente tem vários recursos como carrinho abandonado, order bump, que foi o exemplo que o Gabriel nos deu, retentativa transparente, que são vários recursos que te ajudam a vender mais, a aumentar seu ticket médio, entre outros recursos. O checkout transparente ele já vem junto com a loja virtual completa, que é o exemplo do produto que o Gabriel usa, que entre outros recursos tem gestão de produtos, que você pode editar e exportar facilmente para agilizar esse processo dos pedidos. Tem também gestão multilojas, por exemplo, você tem 5 lojas diferentes, você pode fazer todo o gerenciamento delas no mesmo painel, e então isso facilita muito o processo, tanto para você que tem uma loja como a do Gabriel, que é o exemplo de uma loja tradicional, né, com estoque, quanto uma loja de dropshipping. Então, você tem todos esses recursos com a Yamp, yamp.com.br, para você conhecer todos esses recursos. Gabriel, quero fazer uma outra pergunta aqui para você. Como que você faz a precificação? Você é especialista nisso, que eu sei. Como que você faz a precificação de produtos, né? E quais são as melhores estratégias quando a gente... Eu falei dos recursos agora, de compre junto, de cupom, né? Como que isso também certamente interfere na precificação, sim, né? Com certeza. E qual que é a estratégia que você adota eu acho para assim, isso? Primeiramente tem que mapear, por exemplo, o custo de marketing, né? Do tráfego pago, né? Qual que é o percentual que você gasta de tráfego pago para concretizar uma venda que realmente seja efetiva, né? Porque você pode trazer aquele monte de tráfego, de repente um monte de gente
faz o boleto, mas não paga também. Então é sempre esse custo tem que ser na ponta do lápis e realmente os pedidos efetivos, né? E obviamente também cuidar desse pessoal que faz boleto e não finaliza, você tem que entrar em contato, né, para tentar converter. Mas voltando ao ponto, na parte de precificação, primeiramente é ter desenhado tudo realmente quais são os gastos de cada pedido que você tem que fazer. E eu gosto muito de trabalhar a questão da margem de contribuição que cada venda vai deixar para mim. Tá? Eu precifico tudo pensando nisso. Então, de cada venda que eu faço, quantos % fica para eu cuidar do meu custo fixo? Tá? É assim que eu precifico e eu acho que é a maneira mais simples. Tá? Então, o que eu sei? Eu sei que eu gasto tanto de marketing, tantos % de marketing, eu sei que o meu imposto é tantos %, eu sei que a minha devolução é tantos %, e eu sei que qualquer outro gasto ali, outros gastos, ou de empacotamento, de embalagem, eu coloco também um percentual ali, eu chego no markup e precifico, pensando no quanto que eu quero ganhar. Então, um desses percentuais também é quanto de margem de contribuição que eu quero para mim. Tá? Então, é assim que eu precifico, eu acho que é a maneira mais fácil. E aí é muito fácil de você achar o seu ponto de equilíbrio, né? Pensando na parte financeira sua, se eu tenho um custo de 20, 30 mil reais, por exemplo, da minha operação, quanto que eu tenho que vender com a margem de contribuição de 15% para pagar 20 ou 30 mil da minha operação. Então eu acho muito simples de fazer, é eficiente pra caramba e é o jeito mais fácil, principalmente para quem não tem tanto entendimento assim da parte financeira, tá? Gosto sempre de fazer um lembrete do pessoal que está no Simples Nacional, que às vezes você faz uma puta de uma campanha de promoção, vende um monte e de repente no mês seguinte a sua alíquota de imposto sobe. Então você tem que ficar muito esperto quanto a isso, tá? Eu falo sempre isso porque é um pecado do pessoal que está no Simples. Eu já passei por isso, hoje eu tô no lucro real, não passo mais por isso, mas já passei muito, né? Pô, eu vou vender um monte, de repente no mês que vem o meu imposto subiu, eu já não tô ganhando mais do que eu ganharia. Então tem que ficar esperto e a precificação tem que ser viva, né? Assim como a operação é viva, a precificação também é, porque os custos mudam. Por exemplo, a nossa loja eu escalei, na época eu investia 100 mil reais por mês mais ou menos em tráfego, hoje eu invisto 600, 700 mil por mês em tráfego. Não é o mesmo custo. Antes me custava 12%, 13%, hoje me custa 17%, porque eu escalei, então eu acabo errando um pouco mais, porque eu estou rodando 150 criativos ao mesmo tempo. Então, ficou mais caro, eu ganhei escala com isso, então só que eu tenho que precificar também. Eu tenho que saber que, por exemplo, eu ganhei escala, mas eu estou ganhando percentualmente menos, mas a escala compensou, né? Ou eu prefiro vender um pouco menos e ganhar um pouco mais. Então, essa conta você precisa entender. Como eu escalei, eu precisei crescer a estrutura, ter um galpão, hoje a gente tem 4 mil metros. Teve que mudar recentemente, né? Vou ter que mudar de novo. De novo. Mudei o ano passado, vou ter que mudar de novo, porque não tá cabendo as minhas coisas no lugar. Então, assim, depende muito também o jogo que a pessoa quer jogar. Eu quis escalar até onde deu, eu quero ser uma das maiores lojas do Brasil no meu nicho, é meu sonho. Nem todo mundo tem esse sonho, então depende muito também de onde a pessoa quer chegar. Mas cuidar dos números, né, do que te sobra na última linha, é o ponto principal de você ter uma empresa duradoura, longeva e que te dê o objetivo final, que é colocar uma grana no bolso, né, que é viver de e-commerce, que é viver de vendas online. Muito bom. Você disse agora que você está até mudando de galpão. Quem está pensando em começar a ter um estoque físico, certo. Quais são as dicas que você dá para os primeiros passos para que isso se concretize e se, de fato, seja colocado em prática? Curva ABC, regra de Pareto, estuda essas duas coisas e você vai perceber que você tem que investir realmente no estoque, é a curva A, é o que vende, entendeu? Só que você tem que entender qual que é o volume que você precisa ter daquilo. E nesse momento de você pensar nisso, em ter um estoque físico, e pensar em escalar um estoque físico de curva A, por exemplo, você tem que saber fluxo de caixa, que é uma coisa que ninguém fala, né? Pô, beleza, eu quero ter estoque disso, eu tenho dinheiro para ter estoque disso? Pô, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho prazo com o meu fornecedor. Beleza, eu vou conseguir receber esse produto que eu vendi antes de pagar o fornecedor? Posso comprar a prazo, posso fazer estoque, né? Ou não, ou tenho dinheiro para comprar, não tenho prazo, mas tenho dinheiro para comprar, quero comprar e ter os produtos aqui. Então, curva A não se falta estoque, não pode. Eu prefiro lá que sobre um pouquinho do que faltar, porque curva A é o que você vende todo dia, é o que te dá a previsibilidade de venda, é o que te dá segurança que todo mês você vai vender X da curva A, você sabe. E aí você vai tentando incrementar com aquelas coisas que não vendem tanto, tentando encaixar e fazer com que elas vendam mais. Então, prestar muita atenção na curva ABC, principalmente
geralmente na parte A da curva ABC, e a regra de Pareto, geralmente 20% dos seus produtos vão trazer 80% do seu faturamento. Então, esses 20% de produto, você tem que prestar muita atenção nele, e talvez os outros 80% aí você tem que ir desligando alguns, ou fazendo mais força em alguns para tentar jogar eles por 20% também. Para você ter um mix maior, que você também não pode ficar dependendo de dois produtos só, que o seu negócio fica muito frágil, né? Você é de um e-commerce tradicional, né? E certamente alguns clientes nossos que são de drop não entendem a complexidade de gerenciar um estoque, né? É bastante o difícil. Quanto que... Nossa, eu imagino que o quanto que isso tira noites de sono de vocês. Eu sei que vocês têm pessoas muito competentes para fazer lá, né? Mas o quanto que isso é complexo? Hoje eu tenho 2 pessoas que só ficam pensando em comprar e controlando estoque. Fora as pessoas que controlam mesmo o fluxo de entrada e saída, né? Eu tô falando de pessoas que olham para o volume de estoque. Então hoje eu tenho uma parte que eu fabrico, então eu tenho uma pessoa dentro da fábrica que fica olhando o tempo todo o que está faltando, e nesse momento é uma informação muito importante também passar para vocês, ter o estoque mínimo, definir o estoque mínimo de cada produto. Beleza, você quer o estoque físico, ter o estoque e começar a trabalhar. Sai do modelo de estoque de drop e vai para o estoque tradicional, o e-commerce tradicional como o meu. Tenha um estoque mínimo necessário. Então, por exemplo, eu quero ter 30 dias de estoque mínimo. 30 dias são 10 unidades. Beleza, eu sempre tenho que ter 10 unidades. Né? Por quê? Porque o fornecedor pode ficar sem, ele pode não ter no momento que eu vou fazer uma reposição e, de repente, eu paro de vender. O pessoal do drop provavelmente sofre muito com isso. Né? Então, beleza, nossa, eu escalei super o produto. Aí o fornecedor falou, não tem mais, acabou. E aí, o que você faz? Né? Então, é muito de se pensar nisso. Né? Por isso que eu falo, curva A, cara, tem que ter estoque que sobre um pouquinho do que falte. Porque curva A é o que traz a previsibilidade do faturamento ali todo mês. Respondi? Respondeu. Bom, eu vou falar logo do papel da tecnologia, porque ele veio tão completo. Sim. Bom... Você explicou sobre até a operação, né, que hoje em dia você tem 2 pessoas para poder cuidar do estoque e tudo mais, falando mais na parte de tecnologia. Então, qual o papel da tecnologia para conseguir a melhoria da eficiência de pedidos e do gerenciamento do estoque das suas empresas, pensando no e-commerce? Total, não se faz mais nada. E provavelmente eu teria que ter, hoje a operação da Linda Casa, a gente faz mais de 30 mil vendas por mês ali, a gente está com 24 pessoas. Provavelmente eu teria que ter umas 70, 80 pessoas e não teria o controle que eu tenho, entendeu? É absurdo assim, o que a tecnologia traz nessa questão da escala e do controle que você vai conseguir ter com tudo isso, né? E sinceramente, o e-commerce sem tecnologia, sem essa gestão por trás, não vai conseguir escalar e fazer o trabalho bem feito, né? Então isso, assim, traz muita segurança pra gente e deixa o custo da empresa como um todo mais enxuto, que te possibilita fazer mais investimentos, né? E possibilita também você crescer de uma forma mais tranquila, né? Então, eu acho que é isso, assim, a tecnologia é primordial em tudo que você fala. Mas assim, não é só e-commerce, né? Hoje, né, 2023, eu acho que você ficar fazendo coisa no papelzinho, acho que não rola, né? Então, assim, tem que estar em todo lugar, mas o e-commerce, assim, nasceu com a tecnologia e tem que ter tecnologia em todos os lugares. Boa. Você tinha dito sobre a venda não termina na venda. Na venda. Você disse sobre troca, sobre devolução, que são processos muito importantes, né? Sim. Vamos falar para o pós, né? Principalmente para a experiência assim, do cliente, para que ele de fato vire um cliente bem assíduo ali. Sim. Quais são as melhores práticas para gerenciar devoluções e trocas, assim, que você pode dar aqui? Cara, eu vou dar uma dica que vai tá parecer. Certeiro hoje. Você tá Hoje só tá acertando no alvo. Eu tô falando da frente. Então, eu vou falar um negócio muito assim específico, assim, que eu falo pro meu time de atendimento, é que a pessoa que volta com algum problema no pedido, geralmente ela tá um pouco nervosa, um pouco decepcionada, né? Então ela vai mandar uma mensagem pra gente e dependendo do jeito que a gente escrever, né, a copy que você usa ali, no jeito de tratar com a pessoa escrito, ela vai interpretar com o humor que ela tá, que não é bom. Então eu gosto muito de tratar ou com ligações ou quando atendimento pelo WhatsApp, tratar com áudios, para você falar de uma maneira mais gostosa, mais tranquila, tá?
todos esses problemas, eles acontecem com quem vende, tá? Quem vende sempre vai ter algum problema, sempre vão ter devoluções. E a melhor maneira de você tratar isso é entendendo o tipo de cliente que você está lidando, se ele quer simplesmente trocar e acabou, se ele quer devolver, não gostou e está tudo bem, ou se é um cliente que você pode converter num cliente fiel para o resto da vida, né? Eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu recentemente com a gente, que é uma cliente que comprou, ocasionou que ela foi abrir o produto fazendo um story, fazendo um unboxing do produto para seguidoras dela. E, ocasionalmente, naquele produto faltou uma peça. E, cara, ela foi super gentil, carinhosa, assim, nos stories. Eu falei assim, cara, que legal, né? Aí, eu tentei, primeiramente, fazer um contato por telefone, deu certo que ela não atendeu. Eu mandei um vídeo pelo Instagram nosso da empresa, eu mandei um vídeo meu falando pra ela assim, pô, me desculpa pelo que aconteceu com você, a gente tem, quando vem esse produto, a gente faz 8, 9 mil peças, pode ser que passe alguma, né, absolutamente normal, me desculpa, tô te mandando outro, e tô te mandando um outro como brinde, né, por você ter tratado isso de uma maneira tão gentil e carinhosa como você tratou. Você poderia ter me exposto, você poderia ter falado muito mal, ter tacado o pau na minha empresa e você foi super tranquila, tá? Essa pessoa virou embaixadora da minha marca. Que legal. Ela virou embaixadora da minha marca. Ela faz parte do time de embaixadores da marca hoje. E ela é uma querida, cara. Ela é super tranquila, né? Então, existem vários tipos de cliente. Tem um cliente que ele vai querer só tacar o pau, vai no Reclame Aqui e vai te queimar pra quem for. E tem um cliente, cara, que ele só quer que você arrume o que tá errado. Só. Simplesmente isso. Então, é um momento ali de respirar, tranquilo, vamos entender o que esse cara aqui tá querendo, quem que é esse cara, né? Pô, se é o cara fala assim, meu, você tá com muita raiva, pega o produto, tó o estorno e acabou, sabe? Tá tudo bem, a gente não nasceu pra ficar junto, você não vai ser cliente, sabe? E tem o cliente, cara, que você vai trazer pra perto, fala, me desculpa, vem aqui, vamos arrumar isso aqui, e vai virar amigo do cara, entendeu? Que foi o que aconteceu com essa cliente nossa, né? Então, assim, é muito da percepção do pessoal que está na linha de frente do atendimento ter esse feeling, né, de entender quem é quem ali na hora de uma troca, de uma devolução, que é um momento super delicado, assim. É diferente de um atendimento pré-venda, o pós-venda sempre é mais delicado. Muito bom. Gente, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do Yampcast com o Gabriel, mas nós voltamos para poder falar sobre automatização de processos. Exato. Fica atento que a cada 15 dias tem um novo episódio do Yampcast. E... Nasceu pronto, hein? Olha, gente, é o primeiro, hein? Vocês estão vendo? Bom, gente, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Valeu, Gabriel, por esse primeiro episódio. A gente vai voltar, como a Laila disse. E eu vou te convidar para acessar yamp.com.br. Você pode apontar sua câmera para o QR Code que está aparecendo para poder visitar o nosso site, conhecer as nossas soluções se você ainda não conhece. Como eu disse no começo, loja virtual completa e o checkout transparente líder em vendas no Brasil. Vou te convidar também a se inscrever no nosso canal do YouTube, a curtir esse episódio e também a favoritar o Yampcast no Spotify. Beleza? Muito bom, o Yampcast é uma produção executiva da Yamp, tá? Então, lembrando que direção de arte, social media, conteúdo, roteiro, tudo é responsabilidade da Yamp. Esse episódio aqui foi gravado no Pod Factory, em São Paulo. E fica ligado para você não perder os próximos episódios do Yampcast e vir revolucionar o e-commerce com a gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.